Olá a todos, graça e paz da parte de Deus Senhor nosso e nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, né? Vocês não liguem pra esse griteiro que tem aqui em casa, que eu tenho muitos gatos aqui, tenho 8 gatos. Eram 10, eu doei 2. Então às vezes no meio da gravação tem gato gritando aqui, gato gritando lá. Eles brigam, eles brincam. É complicado. Bem, segredos da CCB 28. Já estamos no capítulo 28 dessa série que vai chegar até 50. As Irmãs de Moçambique. Por que é que eu coloquei essa capa aí, As Irmãs de Moçambique, aí na capa desse vídeo? Simplesmente como exemplo. A Congregação Cristã no Brasil, ela não permite que suas irmãs, membras da igreja, sejam musicistas ou músicas, no sentido de outros instrumentos a não ser o órgão. Que já é cultural da congregação ter o órgão na igreja com uma mulher tocando. Apesar que em muitas congregações, homens tocaram órgãos na igreja também. Mas no caso das irmãs, eles vêm com a conversa, que a mulher deve ser calada na igreja, não deve se manifestar, e assim por diante. Por isso que ela acaba não deixando as irmãs estudarem a música e tudo mais, né? Vem com essa conversa. Só que, na verdade, a gente sabe que isso aí não tem fundamento. O fundamento disso aí é que eles não querem abrir precedente para que as mulheres cheguem a um determinado momento que elas possam ir diretamente para a administração, presidência da igreja, ou mesmo para a pregação da palavra. A mudança de um estatuto ou de um comportamento de passar a mulheres começarem a cantar num louvor na frente da igreja, ou atenderem ao culto, ou ministrarem rituais que são chamados sagrados na Congregação Cristã do Brasil, seria uma afronta ao sistema machista que impera nas igrejas denominacionais. Porque esse machismo, ele era cultural no judaísmo, era cultural na época pagã, em que sacerdotes pré-judaizantes, né, que deram origem ao judaísmo, né, eles não tinham mulheres como sacerdotisas. Já outras religiões que não deram a origem ao cristianismo, ao judaísmo em si, essas religiões pagãs tinham sacerdotisas sim, né? Mas as que deram base para o judaísmo e depois o cristianismo, realmente eram machistas, sim. A palavra é machista, não tem outro termo não ser machista, né? Porque essa concepção de que a mulher, ela vamos dizer assim, é inferior ao homem para a pregação, isso não existe. Isso é uma concepção. Tanto que quando Paulo fala para a mulher permanecer calada na igreja, é simplesmente uma concepção de época, lá em Corinto ainda. Mas tinha as mulheres que pregavam o evangelho, Febe e assim, outras irmãs, né? A própria Maria Madalena, depois que se converteu, ela anunciou o evangelho muito tempo. Salomé e outras mulheres também, tá? E temos exemplos do Velho Testamento, mulheres que faziam a vontade de Deus. Não talvez num púlpito, porque o púlpito não existia. Os púlpitos só passaram a existir na Congregação Cristã no Brasil no ano 37. Até 1937 não tinha, eram mesas. Poucas congregações cristãs até 36 tinham púlpito, poucas, 2 ou 3. O restante eram mesas com uma toalha em cima, parecida com o catolicismo. Muito bem. Quanto a essas mulheres aí, que vocês viram na capa desse vídeo, são as irmãs de Moçambique, na África. Quando saiu estes vídeos na internet, lá pelo ano 2015, 2016, começaram a sair assim, vídeos de mulheres cantando e tocando nas igrejas dissidências, nas igrejas co-irmãs, né, igrejas que Francisco fundou na Itália e nos Estados Unidos. E lá pelo ano 2016, surgiu esses vídeos na internet aí que tem as irmãs na África, né? Com seus véus muito bonitos, lá tudo ataviadas, né? Da forma que a congregação ensina. Com violinos, instrumentos de sopro, clarinete. Eu tinha até tempo atrás um vídeo aí de uma irmã tocando acordeon na igreja. Então tem sim. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês escrevam lá Congregação Cristã Moçambique. Escrevam lá no YouTube, Congregação Cristã Moçambique. Vão ver as irmãs louvando a Deus com instrumentos. Quando eu mostrei alguns vídeos para alguns irmãos
aqui e perguntava sobre esse comportamento das irmãs tocarem no exterior, eles diziam: aquela igreja pecou, aquela igreja está fora da doutrina. Depois vieram com mais um tipo de desculpa esfarrapada. Não, mas essa igreja não pertence à congregação. Ela é uma igreja, uma dissidência, que se apostatou da fé. Agora, a pior desculpa que eu já escutei para as irmãs não tocarem na congregação cristã são duas. Uma foi nos anos 90, que eu conversando com um irmão, pela possibilidade das irmãs tocarem violino na igreja, ele me disse assim, que as irmãs com violino eram perigosas, porque da mesma forma que elas poderiam arrancar o véu da cabeça e mostrar a sua santidade do cabelo, ou furar o olho da outra irmã, porque elas eram perigosas, elas não tinham noção. Isso eu escutei nos anos 90. E lá pelos anos 2000, 2002, 2003, teve um irmão que cometeu, aqui em Curitiba, uma blasfêmia contra as mulheres. Que não vou dizer que seja um crime, mas seria uma blasfêmia. Não vou dizer que seja crime. Ele foi de uma maldade sexual muito cruel. Ele disse que na congregação as irmãs não podem tocar instrumentos de sopro porque os testemunhados viriam com maus olhos as mulheres tocando instrumentos de sopro, porque teria conotação sexual. Isso eu escutei do irmão cooperador aqui em Curitiba, de um irmão porteiro aqui de Curitiba, e de 5 ou 6 irmãos, porque eles falaram que em conversas de roda, foi explicado isso, porque se uma irmã tivesse tocando instrumento de sopro, isso teria conotação pejorativa sexual das irmãs, porque os testemunhados escandalizariam, vendo irmãs tocando instrumento de sopro, fariam piadinhas de duplo sentido, e seria ruim para a obra de Deus. Então, existem inúmeras desculpas esfarrapadas, mas a verdade é que a congregação cristã no Brasil, ela não permite que irmãs aqui no Brasil toquem instrumentos de sopro, justamente para dar embasamento a essa cultura machista, com medo de que seja um precedente para que elas alcancem outros postos. Demais coisas vocês saberão nos próximos vídeos da série Os Segredos da CCB, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se você conhece alguma desculpa esfarrapada aí que te deram para as irmãs não tocarem na orquestra, comenta nos vídeos aí. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.